Uma garçonete grávida é atacada por uma senhora enfurecida e a polícia se vê obrigada a prendê-la na frente de todos os seus filhos. Você já teve a impressão de que em alguns dias o mundo inteiro está contra você? O canto dos passarinhos parece um pouco mais desafinado, seu café está amargo demais e seu dia de trabalho parece bem mais longo do que o normal. Parece que você sabe que algo ruim está para acontecer. Para o azar de Madeleine Browne, ela estava tendo um dia desses. Ela estava grávida do seu primeiro filho na época. E justo naquele dia, o bebê não estava de bom humor. Além disso, 2 funcionários do restaurante de fast food italiana, onde ela trabalhava, avisaram que estavam doentes e iriam faltar ao trabalho hoje. Então ficar na cama o dia todo não era uma opção para Madeleine, especialmente em um dia em que o restaurante estava com tão poucos funcionários. Não restava mais nada a fazer, a não ser ter que engolir o choro e ir trabalhar. Assim que chegou ao restaurante, ela percebeu que tudo estava um pouco atrasado, já que a equipe estava reduzida. Mas todos corriam para que tudo estivesse pronto até às 11 horas da manhã, que era o horário de abertura do estabelecimento. Parecia que as coisas estavam voltando ao normal, e eles teriam apenas que cumprir suas obrigações normalmente. Apesar de tudo, vai ser um dia tranquilo, nada mais pode dar errado, pensou Madeleine. Foi neste momento que uma Raquel apareceu, e as coisas ficaram bem pior. Raquel não era o nome verdadeiro da cliente que acabara de entrar, mas com certeza se comportou como uma Raquel. Para aqueles que estão achando estranho o termo Raquel, ele se refere a uma mulher branca de meia-idade que acredita ter muito mais direitos ou privilégios do que realmente tem e se acha muito superior a outras pessoas. A origem do termo não é muito clara, mas tornou-se bastante popular nas redes sociais recentemente. Geralmente retratada como uma loira de cabelo curto e de pele branca, sempre exige ver o gerente por qualquer probleminha. Raquel chegou com uma cara séria. Entrou pela porta dos funcionários 10 minutos antes do horário de abertura. Junto com ela estava um grupo de adolescentes. Madeleine sentiu uma premonição de que seu dia estava prestes a se tornar muito pior. Mas ela tentou manter as coisas sob controle. "Desculpe-me, mas só abriremos após as 11 horas", disse Madeleine para Raquel, enquanto ela caminhava em direção ao balcão, indiferente a tudo e olhando em seu telefone celular. Ela empurrou algo para Madeleine e foi sentar-se a uma mesa. Percebendo que Raquel tinha jogado um cartão de crédito para ela, Madeleine tentou chamar sua atenção mais uma vez. Raquel simplesmente a ignorava e ficava olhando para o celular. "Dê para eles o que eles quiserem", disse ela, se referindo ao grupo de jovens que tinha chegado com ela naquele momento. Madeleine percebeu que essa deveria ser a mesma Raquel de quem seus colegas frequentemente reclamavam. Ela vinha alguns domingos pela manhã com um grupo de adolescentes e era conhecida por aterrorizar o ambiente. Normalmente, esse dia era a folga de Madeleine. Essa definitivamente seria uma longa manhã. Madeleine respirou fundo e tentou manter a calma. Prometeu a si mesma que não deixaria isso arruinar seu dia. Então ela tentou assumir o comando das circunstâncias. A política da empresa exige que os clientes estejam pessoalmente no caixa quando forem efetuar o pagamento, caso ele seja feito por meio de cartão de crédito, tanto para a segurança dos clientes quanto do próprio restaurante. "Eu preciso que a senhora esteja no caixa quando eu for efetuar o pagamento. São as normas da empresa", informou Madeleine. Quando Raquel a ignorou, nem mesmo tirando os olhos do telefone celular, Madeleine decidiu ir para a mesa. Enquanto se dirigia para a mesa, ela podia sentir o bebê chutando em seu ventre. E isso só serviu para piorar as coisas. Raquel parecia não se importar com o incômodo que estava causando. Madeleine fez uma oração silenciosa. Pediu que tudo isso fosse um mal-entendido e que Raquel mudaria de ideia assim que as coisas fossem explicadas a ela com mais calma. Madeleine não poderia ter ficado mais desapontada com a resposta à sua prece. Foi nesse momento que a situação realmente começou a ficar feia. "Dê a eles o que eles pedem! Você não consegue entender isso?" gritou a senhora. "Eu não me importo com quanto isso vai custar. Pode passar o cartão você mesma, contando que eu tenho um recibo.
continuou ela com um olhar de puro desprezo. Finalizando o discurso, disse: "Não me interrompa de novo, ou eu vou te despedir", e dispensou Madeleine com a mão. Depois de tudo o que passou pela manhã, com a falta dos funcionários e os chutes do bebê, Madeleine estava praticamente no limite. As lágrimas estavam começando a brotar de seus olhos, mas ela decidiu que a mulher não haveria chorar. Se fosse um problema que Raquel queria, um problema é o que ela teria. De acordo com a política da empresa, os clientes são obrigados a estar fisicamente presentes no caixa quando o seu cartão de crédito estiver sendo cobrado. Isso ajuda a evitar fraudes e disputas entre clientes e o restaurante. Mas também era uma prática comum. Se algo acontecesse com o cartão enquanto ela estivesse em posse da empresa, eles poderiam ser responsabilizados e o proprietário do cartão poderia ser acusado de negligência pelo emissor do cartão de crédito. E o mais importante, o procedimento garante o que ocorreu a seguir nunca pudesse acontecer. O grupo de adolescentes estava esperando pacientemente enquanto toda a situação entre Madeleine e Raquel acontecia. Então, Madeleine foi em frente e fez exatamente o que a senhora lhe disse para fazer. Ela anotou os pedidos e serviu toda a comida dos adolescentes. Depois de servir as refeições, ela cobrou Raquel através do seu cartão de crédito. Ela trouxe o recibo, tomando cuidado para não incomodá-la. Achando que a situação toda estava encerrada, Madeleine decidiu que era hora dela fazer uma pequena pausa. Ela disse à sua equipe para avisá-la quando Raquel visse a conta. Ela precisa muito de uma pausa. Madeleine, com toda a sua experiência de anos trabalhando em restaurantes, sabia que seria apenas uma questão de tempo até que Raquel visse o valor da conta. Ela esperava uma grande reação por parte dela. Qualquer pessoa reagiria assim ao ver uma conta tão alta. Ela queria ficar por perto e assistir o desenrolar da história, mas ela precisava desesperadamente de uma pausa. Os eventos daquela manhã tinham sido quase demais para ela lidar. Ela se sentia esgotada fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Tudo que ela precisava era de alguns minutos de paz e silêncio. Enquanto Madeleine se preparava para uma pausa rápida na sala de descanso, com uma xícara de café quente em sua mão, ela percebeu que podia assistir como tudo terminaria diretamente pelo monitor do circuito interno de TV. Ela puxou uma cadeira, tomou um gole de seu café e esperou. Ela viu quando Raquel finalmente deu uma olhada no valor do recibo. Ela viu seu rosto passar por várias expressões. Primeiro foi de surpresa e depois de descrença, antes de finalmente acabar em raiva. "Eu quero falar com a sua gerente", Raquel gritou. Madeleine calmamente observava a furiosa mulher ficando mais e mais irritada. Ao tomar seu último gole de café, ajeitou o avental e vestiu sua cara de simpatia. Era hora de entrar em ação. Quando ela saiu, a primeira coisa que percebeu foi que Raquel tinha ficado com um tom nada amistoso de vermelho em seu rosto. E a cada segundo, ia ficando mais vermelha ainda. Sua tez dificilmente voltaria ao normal tão cedo, especialmente depois de ouvir o que Madeleine tinha a dizer. Em seguida, caminhando com confiança até Raquel, ela se recompôs e endireitou sua postura e se preparou para fazer a grande revelação. "Eu sou a gerente", ela disse calmamente. Raquel bateu o recibo sobre a mesa e começou a resmungar com a boca cheia de comida. Madeleine não conseguiu entender nada do que estava dizendo, mas uma palavra soou claramente: devolução. Madeleine simplesmente deu uma olhada no recibo e ficou claro para quem conseguiu ver por que Raquel reagiu daquele jeito. Em todo o seu tempo trabalhando em restaurantes, Madeleine já tinha visto algumas coisas bem estranhas, mas nada como isso. O recibo de Raquel era facilmente o mais longo que ela já tinha visto. Mais parecia com o tipo de recibo que você recebe de um supermercado após fazer as compras do mês inteiro de uma só vez. Raquel não esperava que o recibo estivesse cheio de pedidos caros, pedidos que as crianças fizeram enquanto ela estava no telefone. O valor, na parte inferior, era o suficiente para abalar até mesmo as pessoas mais calmas. A parte final do recibo mostrava um enorme total de $250. Aparentemente, as crianças não estavam apenas famintas, mas também tinham um paladar bastante caro.
Raquel estava explodindo em fúria e exigia que devolvessem o seu dinheiro imediatamente. Madeleine tentou explicar calmamente que ela não poderia estornar aquele valor e que isso era contra a política da empresa. Isso provavelmente a faria ser demitida. Ela disse a Raquel que havia pedido diversas vezes para ela estar fisicamente presente no caixa para efetuar o pagamento e conferir a conta. Enquanto acusações eram feitas, o restaurante foi enchendo de clientes. Nesse momento, Raquel surtou. Raquel estava causando um tumulto. Ela segurava a fila do caixa enquanto discutia com Madeleine. E vários dos outros clientes estavam tentando acalmá-la, mas ninguém conseguia. Embora estivesse secretamente gostando de ver Raquel ficar nervosa, já era hora de encerrar o assunto. A situação toda estava causando um constrangimento a todos, além de impedindo as pessoas de comprar suas refeições. Alguns clientes, Madeleine percebeu, já estavam indo embora sem consumir nada. Madeleine tentava acalmar Raquel de todas as formas possíveis, mas de repente, as coisas saíram do controle e a situação piorou muito. Tentando evitar que as coisas ficassem ainda mais ruins, Madeleine deu um passo à frente na tentativa de acalmar Raquel. A senhora ficou imóvel e, como se estivesse colocando para fora toda a raiva que sentia, empurrou Madeleine com força. O tempo parecia ter parado, enquanto a grávida gerente tropeçava e caía ao chão. Pelo olhar de Raquel, ela sabia que havia cometido um grande erro. Não importava qual fosse seu problema com aquela conta, ela nunca deveria ter colocado as mãos em um funcionário do restaurante, ainda mais em uma grávida. Mas felizmente para Madeleine e Raquel, um dos outros funcionários conseguiu pegar Madeleine momentos antes dela atingir o solo com violência. Ele a segurou com toda a força, impedindo sua queda, e isso provavelmente salvou Madeleine de se machucar. O pensamento rápido do colega de Madeleine evitou que um grave acidente ocorresse, e todo o restaurante deixou escapar um suspiro de alívio. Agora todos se viraram para encarar Raquel, que subitamente esqueceu do valor da conta. Pela sua expressão, ela parecia estar completamente perdida em pensamentos, pois sabia que estava encrencada. De repente, homens da lei passaram pela multidão. Esses policiais eram frequentadores assíduos do restaurante e, ao que tudo indicava, estavam de folga nesse dia e queriam apenas saborear um almoço tranquilo. Embora Madeleine não quisesse prestar queixa para não constranger os adolescentes, os policiais insistiram que tinham acabado de testemunhar uma agressão a uma mulher grávida. Isso se enquadra em um crime e eles tiveram que prender Raquel, pois mesmo estando de folga, eles tinham que cumprir suas obrigações. Depois de tudo isso, Madeleine recebeu o dia de folga com um pagamento integral pelo gerente regional da franquia. Definitivamente, não era como qualquer um deles esperava que seu dia terminasse. A cada dia que passa, somos testados por certas situações. É importante lembrar que devemos sempre ser educados com qualquer pessoa que encontrarmos, principalmente com aqueles que só estão fazendo o seu trabalho. Tente manter a calma, não importa o quão irritado você esteja. E nunca, nunca coloque as mãos em outra pessoa sem a permissão dela. E chegamos ao fim da história do dia. Se vocês curtiram, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. E não se esqueça de curtir e ativar o sininho. Assim vocês recebem uma notificação toda vez que um novo vídeo emocionante for postado aqui no nosso canal. Por hoje é só, amigos. Até a próxima história.